Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de divulgação científica no campo de História e de Judaísmos Antigos. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Juliana Cavalcante e eu sou historiadora. E hoje a gente vai conversar sobre o seguinte tema: a perseguição aos cristãos. Como que esse tema da perseguição foi instrumentalizado pela igreja, mais especificamente a gente vai abordar ali Eusébio, como uma forma de um mito que vai regulamentar, vai oficializar essa autoproclamada ortodoxia. Mas antes da gente começar, eu queria fazer um pequeno aviso para vocês que o material de hoje é um material que está vinculado ao quê? Está vinculado a um curso que eu vou estar começando esse mês ainda, dia 29, um curso de um ano. Na verdade, é a primeira turma que eu estou abrindo do curso de aperfeiçoamento sobre história do cristianismo, chamado Como o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Vão ser 10 módulos disseminados, divididos, melhor falando, em 10 aulas, em 10 módulos, em 12 meses, perdão. E esses módulos vai ter um módulo falando sobre história comparada, que é o primeiro módulo. Aliás, esse é um módulo que, para mim, ele é de suma importância, porque é o que, de fato, é um convite para vocês a perceberem a diferença entre história e teologia, por exemplo, como historiador, então, ler o objeto. A gente também vai ter uma temática falando, inclusive, sobre esse tema dos martírios e perseguição aos cristãos. Vai estar falando sobre esse processo de como essa igreja vincula-se ao Estado. Então, é um pouco isso. Tem outros módulos aí que vocês podem estar vendo, conferindo, no link que eu deixei na descrição e também para estar realizando a inscrição. Mas antes da gente tocar o barco, deixa eu ver quem está por aí. A Geni, ó, disse que já estava aguardando. Cleóstono, Samuel. Então, sejam todos bem-vindos. Lembrando que vocês também podem fazer perguntas ao longo aí da nossa conversa e enquanto eu faço aqui a exposição. Mas sem demoras, deixa eu ir. Bem, então, como eu estava falando, o tema hoje é para a gente entender como que esse tema da perseguição aos cristãos, ela vai estar intimamente ligada à história do cristianismo. E, de imediato, é importante eu já pontuar aqui essa proposta da conversa de hoje com alguns detalhes. Primeiro, a proposta aqui é perceber que quando a gente fala em uma história do cristianismo como sinônimo de uma história de perseguição, a gente precisa botar os dois pés atrás, porque nesse sentido você não estará indo em direção à história, mas em direção a uma teologia. Por quê? Primeiro, esvaziar a ideia de que outros grupos religiosos de base politeísta também não não incomodaram, conviveram sempre de forma pacífica com os demais grupos ou a ordem oficial estatal de Roma. E eu já pontuei em alguns momentos aqui no canal, inclusive, como, por exemplo, o culto de Ísis foi um culto que, em determinados momentos, foi mal visto. Foi um culto que incomodou essa ordem, né, essa estrutura político-religiosa romana. Então, ponto um. Ponto dois, entender também que, do ponto de vista de uma perseguição estatal, isso a gente tem aí poucos momentos, poucas situações em contextos tardios feitas por parte de uma perseguição do Estado romano aos cristianismos. Ponto 3, entender que essa história está muito atrelada é problemática por conta de que as primeiras gerações de cristãos, as primeiras gerações de seguidores de Jesus eram judeus. Então, ora, se eu estou falando, então, perseguição, estou falando perseguição de cristãos ou perseguição aos judeus? Então, veja como essa questão, essa história da perseguição,
ela é bastante problemática porque ela abre N perguntas. E é isso que eu quero refletir um pouco hoje com vocês. Que vocês percebam, então, que em muitos aspectos, quando a gente fala nessa ideia de como se fosse um sinônimo a perseguição aos cristãos com a história do cristianismo, ela é muito mais um mito do que algo factual, do que algo histórico. Então, muito mais uma história inventada, uma história fabricada, do que um episódio de fato concreto, algo que ser cristão é sinônimo de ser perseguido. Não, isso tem um momento, essa narrativa é fabricada a partir de um contexto e com intenções político-ideológicas muito específicas, que é o que eu quero deixar claro aqui hoje. Mas é interessante a gente observar que quando a gente se volta ainda para o contexto ali de século I, finais do século I, contexto do século II, a gente consegue encontrar algumas sementes, algumas ideias dessa percepção já nos escritos dos textos do chamado Novo Testamento, e que vão servir de base para quem irá fabricar essa história lá no contexto do século IV. Então, já estou dando a datação para vocês, em que momento é criado esse mito de que a história do cristianismo é sinônimo de uma história de perseguição. E que elementos são esses que vão corroborar para quem vai fabricar essa historinha no contexto do século IV? Exemplos como, por exemplo, Mateus capítulo 10 ou Lucas capítulo 12, em que Jesus diz a seus discípulos que eles deveriam esperar serem presos e levados perante juízes em tribunais. Agora, é válido lembrar também a indagação se essa é uma fala do Jesus histórico ou é uma fala também sendo fabricada, atribuída a Jesus. Entendem? Ponto 2. Um outro exemplo também é o material de Atos 7. Atos 7, nesse aspecto, é até mais interessante, porque a gente vê ali Estevão relatando toda uma história de um povo judeu, no qual os escolhidos por Deus sempre foram rejeitados e caluniados pelos judeus. Ora, então também é interessante porque, primeiro, que o texto de Atos não é um texto de história, como eu venho batendo muito aqui no canal. Quem está chegando agora, convido a conferir uma série de vídeos que eu fiz sobre Atos, onde eu ponto que Atos dos Apóstolos não é um texto de história, mas um texto muito similar à obra de Homero, que quer relatar epopeias, épicos, fabricar heróis dessa narrativa judaico-cristã. E, se você quer fabricar heróis, você também irá fabricar historietas para a produção desses heróis. Então, o discurso, que é um discurso inventado, não é um discurso histórico, desse personagem Estevão, também tem esse intuito, mas ainda muito envolvido dentro desse ambiente judaico. E é interessante perceber que você tem um personagem ali que está vinculado a um Paulo, que ainda está num ambiente judaico. Aliás, Paulo nunca rompe com esse judaísmo. Paulo, mesmo como seguidor de Jesus, está inserido dentro desse ambiente judaico. Então, mesmo essas sementes, esses relatos que você consegue encontrar nos textos chamado Novo Testamento, eles também precisam ser problematizados no sentido do contexto de formação desses textos. E que você percebe, então, que se você atribuir isso como uma narrativa de sinônimo de perseguição aos cristãos, ora, você caiu nessa falácia, porque a gente tem um movimento aqui inserido dentro desse ambiente judaico. Um segundo eixo aí que também é interessante para a gente perceber essas sementes, essas raízes, é aos chamados padres, mestres da igreja, que já ali também no contexto do século II, ou seja, autores que são contemporâneos à produção de texto de Atos, por exemplo, 2 Pedro, entre outros textos que hoje compõem o cânone, que também estarão produzindo essas narrativas, mas já em que discurso? Num discurso de rivalidade, num discurso de tensão com outros grupos cristãos. Então, se a gente pode falar em uma perseguição, no fundo é uma briga, uma disputa, uma rivalidade
entre os próprios membros do interior desses cristianismos. Então, ora, como então falar em uma história de cristianismo ligada a essa história de perseguição? Até membro perseguindo membro? Ora, então tem problemas aí de fundo que precisam ser resolvidos, mas que se você não está atento ao contexto de produção dessa narrativa, nem muito menos as intenções ideológicas por trás desses mestres, chamados padres da igreja, você esvazia, então, esse olhar histórico. Um terceiro aspecto aí, que eu também levanto, e que isso é bastante interessante, é, de fato, um personagem específico. Mais do que pensar em um movimento ou recortes, grupos, mas um personagem específico, que é o que eu quero conversar melhor com vocês aqui hoje. E quem é esse personagem? Eusébio de Cesareia. Porque Eusébio de Cesareia vai em contexto de século IV, em conjunto já com o processo de produção de agiografias, criar, de fato, estabelecer esse mito que vigora ainda no imaginário cristão ocidental, ou seja, independente de você ser hoje cristão ou não, mas você vive no Ocidente. Essa história de perseguição aos cristãos, certamente você já ouviu. Certamente você já viu algum filme que bate na tecla dessa narrativa. E o responsável por estabelecer esse mito é nada mais, nada menos do que Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é o grande contribuidor para as origens desse mito e completo esvaziamento do ambiente religioso, ou seja, dessa pluralidade religiosa, dessas tensões que vão existir no interior desse império, como eu citei o caso de culto, do culto de Ísis. E quais são as intenções por trás, como eu quero conversar aqui com vocês? Primeiro, que esse mito de uma igreja de mártires, como uma tentativa deliberada e estratégica, ou seja, não é algo inconsciente, não é algo que foi por acaso, mas é algo intencional de melhorar a imagem dos cristãos, fortalecer a posição da hierarquia da igreja e dar segurança à ortodoxia. Então, quando Eusébio, acompanhado de outros, mas sobretudo Eusébio, e daqui a pouco eu vou explicar por que Eusébio, estabelece esse vínculo, cria esse mito de que o cristianismo é sinônimo de um movimento feito por mártires, e aí ele vai resgatar falas como essa, que eu citei aqui no material canônico, ou fazendo referências aos chamados padres, mestres da igreja, anteriores a ele. Ele busca, então, construir uma narrativa de uma história única. Ou seja, a partir desse mito de que o cristianismo é sinônimo de uma história de perseguição, de uma história que foi sempre feita por mártires, por martírios, ele vai definitivamente limpar toda uma pluralidade de movimentos cristãos que sempre existiram. Ele vai defender a ideia de que havia apenas um único cristianismo desde o início e que movimentos que são contrários a esse movimento cristão que ele define como certo são heresias que também estão perseguindo esse agrupamento cristão. Então, ele torna os outros movimentos cristãos como adversários, perseguidores. E regulamenta ainda um modelo, uma estrutura hierárquica de cristianismo. Então, qualquer movimento cristão também mais horizontal, esse também é rotulado como um perseguidor. Então, é a partir dessa antítese que nasce essa história da perseguição. Então, a história da perseguição não é algo que, de fato, você pegando a documentação, você confere um movimento feito por um Estado romano que está o tempo todo incomodado com esses tais cristãos antes mesmo
de serem um movimento independente, um movimento que não tem laços mais com o judaísmo, ou um movimento que sempre se defendeu como legítimo, mas tem gente ali deturpando o movimento e perseguindo o camarada que é certo. Então, isso é uma fabricação, isso é um mito, uma narrativa, uma tradição inventada, como diria o Eric Hobsbawm, o historiador Eric Hobsbawm, em contexto do século IV, para também o quê? Para também defender já esse processo de estatização desse cristianismo em curso, já com o quê? Com esse diálogo, com essa regulamentação de Constantino com relação ao cristianismo. Inclusive, Jefferson Ramalho, que eu também deixei aqui como o texto dele como indicação bibliográfica, já esteve aqui no canal e falou desse papel de Eusébio nesse processo de tornar esse cristianismo estatal sobre o domínio de Constantino. Então, percebam, todo esse aparato, esse contexto político, dá base, então, também para se forjar esse mito. E aí eu queria afunilar um pouco aqui o nosso bate-papo para esse tema do Eusébio. Quem for fazer lá o curso, eu terei mais tempo, vai ter um módulo, vão ser, acho que são 6, 8 aulas, não lembro agora de cabeça, só para a gente discutir esse tema dos martírios, esse tema da perseguição aos cristãos. Então, apontando o que é de fato, em que momentos de fato a gente tem perseguição e quem está sendo, que movimento é esse que está sendo perseguido. E ponto 2, entender melhor esse contexto do século IV, onde esse mito é estabelecido e século IV, século V será muito bem fundamentado, tendo como uma das principais mãos aí a figura de Eusébio. Mas aqui eu vou me fechar pelo tempo na figura de Eusébio. Eusébio é interessante nesse sentido, porque em contexto do século IV, a gente tem esse personagem, Eusébio de Cesareia, que vai escrever nada mais, nada menos que 3 documentos relacionados ao martírio cristão. O primeiro deles é sobre os mártires na Palestina, que é uma coleção de relatos de martírios ocorridos na Palestina durante o reinado do imperador Diocleciano. Aqui, galera, se atentem só à documentação que eu estou apresentando. Daqui a pouquinho, eu vou fazer algumas problematizações em cima dessa documentação. Esse é um comportamento que vocês precisam ter num olhar, numa dimensão histórica. Não adianta eu conhecer trocentos documentos, me gabar que já li todos eles. Mas se você ler sem problematizar, bem, você não está dando passo em direção à história. Então, aqui eu estou no momento ainda de apresentar o documento. Por que que eu digo que Eusébio é essa figura estratégica? Segundo ponto, né, o segundo documento que a gente precisa analisar e ver, percebe a relevância de Eusébio. Ele produziu também um compêndio, agora perdido, de mártires cristãos. E ele também produziu um texto bastante conhecido, que é a História Eclesiástica. Né? Acho difícil alguém aqui ainda não ter ouvido falar nesse texto, pode não ter lido, mas essa é uma documentação bastante conhecida, bastante disseminada, inclusive sendo apontada como um texto de história dentro dessa chamada história da igreja. Então, é um autor que tem um peso, é um autor que tem uma contribuição aí que não pode ser negligenciada, não só pela referência, pelo nome que ele vai ganhar, até por intermédio dessa chamada história eclesiástica, mas também pelo nada mais, nada menos do que 3 grandes produções, uma hoje perdida, mas ainda assim 3 grandes produções que falam tema da perseguição. Isso já é um indicativo para você, se tem um autor que fala muito em perseguição, então isso é um tema relevante para ele. E mais do que isso,
perceber também que a sua obra se torna um modelo para outras discussões, outros trabalhos que virão em seguida, então isso dá um destaque a esse personagem. E aí, nesse tema, algumas questões, a gente, como eu falei, a partir da análise do documento, perceber que tem um conjunto de materiais grandes advindos de uma mesma mão, a gente precisa olhar esse documento com calma e perceber alguns elementos. O primeiro deles, eu diria, que é o problema 1 que eu situei, é de ordem de datação. Você precisa se perguntar em que contexto esse autor sentou para escrever esses materiais aqui, esses 3 documentos. E, ora, olha que coisa estranha. É estranho que Eusébio escreva sobre perseguição, sobre o tema da perseguição. Por quê? Porque ele viveu os primeiros 40 anos de sua vida em um período de paz e completou a história da igreja, a história eclesiástica, durante o reinado de um promissor imperador pró-cristão, que é Constantino. Então, quer dizer, poxa, se Eusébio está escrevendo o momento da sua vida, o momento de sua produção, se insere no contexto em que cristãos não estão sendo perseguidos, o que motivou a ele a falar sobre esse tema da perseguição? Então, quando você pega essa documentação, você precisa, a partir da datação, a partir do contexto de produção desse material, refletir sobre essas questões. Pô, por que esse camarada, sei lá, não está falando sobre como é o culto no interior das igrejas? Está falando sobre o processo, sei lá, de ordenação dos padres. Por que ele resolve discutir, resolve narrar o tema da perseguição? Ponto 2, ou problema 2. As únicas referências aos romanos que se interessam pelos corpos dos mártires, com o intuito de evitar a adoração, estejam ambas relacionadas ao Eusébio. Então, quer dizer, quando você olha, quando você vai ler, fazer um levantamento, melhor dizendo, sobre a relação entre uma perseguição estatal para com os cristãos, as únicas fontes, ou os 2 únicos momentos que a gente encontra um interesse por parte dos romanos para com o desfecho, o que vai acontecer com o corpo dos mártires, provém de Eusébio. Ora, não tem nenhum outro autor, nenhuma outra documentação que esteja falando isso. Há 2 episódios sendo narrados, e esses 2 episódios provêm de Eusébio. Isso implica a gente pensar no quê? Que as autoridades romanas estariam interessadas em cristãos adorando em suas tumbas, especialmente quando, durante o período de Diocleciano, a solução romana para este problema teria sido destruir os próprios sepulcros. Quer dizer, pô, se a solução, a gente conhece qual foi a solução apontada, por que Eusébio é o único a falar que os romanos pararam para se preocupar o que os cristãos estão fazendo com o corpo dos mártires? Se os corpos estão sendo adorados, não estão? Se está se estabelecendo um processo de divinização desses mártires? Bem, então tem coisa aí que você precisa botar os pés atrás, se questionar, refletir a partir do contexto de produção dessas obras de Eusébio. E aí, o que é bacana que você tem como resposta dentro desse processo? Que a gente percebe que a preocupação com os corpos dos mártires se encaixa nessa agenda político-religiosa de Eusébio. Ele gosta dos mártires, mas ele não deseja que ninguém tivesse a ideia errada e começasse a adorá-los. Então, Eusébio não está falando, nesse momento, de fato, de uma perseguição histórica por parte dos romanos com relação aos mártires. Não. Ele está olhando internamente para o movimento desses cristianismos. E no intuito de passar uma régua, ou como a gente diz aqui no Rio, passar o cerol, em todo e qualquer movimento que ele considera errado, que ele considera herético, ele vai lá e atribui isso a uma questão externa.
e diz: olha, é errado adorar esse pessoal, não é? O mártir não é para ser adorado. O mártir não é para ser cultuado como uma figura divina tão poderosa ou mais que Jesus. Então, ele começa a estabelecer também regras de como se perceber esses personagens. Como vai se dar esse processo de, entre aspas, fabricação de santos. Um outro ponto que a gente. Isso aqui, eu poderia listar vários problemas, mas pelo tempo, eu só peguei, né, alguns. Por quê? Porque senão a gente vai embora, né? Ponto 3. Ele chama a sua obra de história. Então, isso é um dado interessante. A gente tem um autor, em contexto de antiguidade, situado ali no século IV, que está intitulando a sua obra de história. Então, você tem isso, é uma coisa que chama atenção. É diferente, por exemplo, de Atos dos Apóstolos. Eu sempre falo isso quando me perguntam se Atos é um texto de história. É o primeiro texto de história do cristianismo. Pô, repara o título. O título é Atos. Então, o autor já não pressupõe que ele está narrando uma história. Aqui não. Aqui a gente tem um autor que toma a decisão de nomear a sua obra de história. Então, você já tem uma outra postura. Então, o autor de Atos já está dizendo: o texto é um Atos. Ponto. Então, é leituras posteriores que vão querer ver o texto de Atos como texto histórico, como um texto fabricado por um historiador, com teoria, metodologia, análise de fontes, enfim, todo um olhar anacrônico ao próprio nome da obra. Eusébio já não. Eusébio dá esse título de história. Então, isso é algo que chama atenção. E a sua própria abertura, ela tem uma postura bastante interessante, porque ela também carrega determinados elementos, determinadas características, é uma obra produzida em grego, que se assemelham também à forma de produção de obras produzidas por historiadores da antiguidade. Então, isso salta os olhos, como Eusébio se coloca em sua obra. Mas olha interessante, olha que dado, os dados que ele aponta, que ele vai descrever na obra. E olha como ele as pontua. Primeiro, descrever a sucessão dos santos apóstolos, desde os tempos de Jesus até os seus dias, ou seja, até o momento ali que ele, contemporâneo a ele. Ponto 2. As importantes transações relatadas na história da igreja por aqueles que a governavam, os que eram embaixadores da palavra. Estou botando aqui tudo, né, nos moldes aqui do ambiente de Eusébio, tá, gente? Eu concordo com isso. Estou replicando aqui a abertura de Eusébio. Aqueles que caíram no maior erro, os hereges, para ele, logicamente, que devastaram o rebanho de Cristo impiedosamente como lobos ferozes. Os distrates que se abateram sobre os judeus como resultado de sua conspiração contra Jesus. As guerras travadas pelos pagãos, olha a nomenclatura, não são nem grupos politeístas, pagãos, contra os cristãos. E o caráter daqueles que passaram pela competição de sangue e tortura. Ora, eu nem precisava chegar aqui no ponto 4. Vamos gastar um tempo aqui para refletir, do ponto de vista metodológico, as terminologias, a forma como ele resolve narrar esses fatos. Isso tudo já de fato garante um indivíduo que tem uma agenda político-ideológica muito clara. Ele já está querendo dar nome aos bois, dizer quem é o grupo certo e quem está de fora desse movimento. E quem está de fora? Judeus, grupos politeístas,
Está de fora outros grupos cristãos que ele considera errado do que da concepção dele de cristianismo. Ele também fabrica uma narrativa de quem merece ser lembrado e automaticamente esquecido, já no contexto desse movimento de Jesus, que é, curiosamente, um movimento judaico. Mas veja como ele produz essa história linear, essa história única, uma história de progresso, a gente pode dizer nesse sentido, que é uma linha, ó, uma reta. E quando você olha a documentação antiga cristã, não é isso que você confronta, não é isso que você percebe, melhor dizendo. Então, Eusébio produz uma narrativa em que ele quer te ensinar a como você vê esse passado. Ele fabrica esse passado, podendo, inclusive, e ele faz isso, até a Cândida Mois, que falou bastante sobre essa questão do mito da perseguição, ou melhor, o mito da igreja perseguida, ela fala bastante, comenta bastante sobre isso, como que Eusébio vai literalmente manipulando a documentação. Ele escolhe o que ele quer citar. Se a informação que ele tem está incomodada, então ele inventa, fabrica, altera. Ora, então, por mais que ele dê o status da sua obra de história, ele quer passar aquilo como um documento oficial, e automaticamente a gente também tem que perceber que histórias são essas que ficam, pensando no conceito de memória, de formas subterrâneas, que ganham o rótulo de heresias, que ganham o rótulo de lobos ferozes, são animalizadas, ou seja, é um movimento tão errado para Eusébio que só pode ser coisa de um bicho, coisa de um animal. Não pode ser uma coisa de um indivíduo racional, seguidor desse Jesus da fé. Então, o processo de desconstrução, de animalização, é violento. E ele faz isso ainda de uma forma muito interessante, dando o título de sua obra de história. Então, ele está contando a real verdade, fazendo aqui dos fatos, para ficar bem claro o que ele está querendo propor. Mas isso, hoje, analisando esse documento, porque isso é um documento produzido no século IV, do ponto de vista da história, Eusébio está produzindo, fabricando uma história, né, com análise de fontes, sendo um historiador? Não. Ele está estabelecendo mitos, esse mito dessa igreja perseguida, como sempre algo, então a história do cristianismo é uma história de perseguição, e literalmente tirando do tapete, eliminando a concorrência do ponto de vista de todo e qualquer inimigo que ele enxergue para a existência, para a validação dessa igreja que está aí em contexto, está em processo de se tornar uma religião do império, mas que no contexto dele é uma religião que está sendo regulamentada, mas que Eusébio já tem esse olho nessa, né, uma religião que é oficial e que vai culminar com o contexto do século V. Então, a gente vê o processo, como que essa obra de Eusébio é uma obra que dá certo. Não, por acaso, como eu falei, mesmo que você não tenha lido, certamente você já ouviu falar. E nesse sentido, a gente também caminha para um ponto 4, ou melhor, para o problema 4. O quarto problema que eu listei quando você lê de forma crítica essa documentação. Então, você enxerga Eusébio como uma literatura produzida no século IV, em um autor que traz tem intenções político-religiosas para o contexto que o cristianismo estava no século IV, com relação ao Império Romano. Eusébio afirma que as forças inimigas são os hereges, que atacam os cristãos como lobos ferozes, e as forças invisíveis que provocaram o martírio dos justos. Ora, então ele trabalha nessa dimensão, né, em que
todos esses agentes, todos esses perseguidores do cristianismo, eles estão o quê? Eles se confundem. Você não sabe, é quase um borrão que o Eusébio cria, se é um agente histórico ou é a própria ação do demônio, é o indivíduo que está com o demônio. Então, há uma animalização desses indivíduos. E que querem sempre o quê? Estão sempre indo atrás dos mártires. Estão sempre tentando abafar essa história. Então, ele cria, no fundo, uma dicotomia, uma história do bem e do mal. É isso que vocês estão vendo dentro da narrativa de Eusébio. Um discurso político muito forte, estabelecido pela antítese, estabelecido por essa dualidade. Então, quem está do meu lado é o mocinho da história, quem não está é o vilão. É um pouco isso que ele faz. E isso é interessante porque, para a resposta que eu dou às duas problemáticas, a problemática 3 e 4, em cima da leitura da fonte de Eusébio, o que a gente percebe? Que Eusébio, então, faz uma descrição, né? Ou melhor, a descrição de Eusébio faz parte de uma agenda político-eclesiástica em defesa da chamada autoproclamada ortodoxia. Por isso que eu, antes de apresentar o Eusébio, falei dos chamados padres e mestres da igreja, os bispos. Falei em textos que são contemporâneos também à produção ou à escrita desses chamados padres da igreja, porque ele está atento a esses materiais. Então, Eusébio, logicamente, constrói o seu argumento político-eclesiástico a partir de um contexto de um cristão do século IV. Mas ele se volta a documentações anteriores, como, por exemplo, Irineu, como Atos, para construir toda essa narrativa de uma forma a convencer a audiência de que, se existe algum cristianismo certo, se existe algum cristianismo que, de fato, merece ser regulamentado, aceito, tolerado dentro desse vasto Império Romano, e até mesmo, por que não, uma religião do Estado, é esse cristianismo defendido por aqueles que se autoproclamam ortodoxos, aqueles que se autoproclamam como os verdadeiros defensores do nome de Jesus. E, logicamente, então, de um único modelo de um cristianismo. Nesse sentido, também, é importante a gente observar que, a partir das descrições que o Eusébio já apresenta nas suas pretensões, na sua abertura do seu texto, História Eclesiástica, ele já pontua uma associação muito clara. Que associação é essa? Que essa autoproclamada ortodoxia, esses cristãos ortodoxos e a igreja, eles são como os mártires. São os mártires que vão, inclusive, oficializar, vão sinalizar para a população, vão sinalizar para esses membros que aquele bispo, por exemplo, é um bispo do bem. Pô, esse bispo aqui, ó, selo de qualidade do Marte aqui. Né? Tem o ISO 9000 metro, então você tem essa versão feita pelo Marte. O Marte está dando selo de qualidade. Olha, esse aqui tem o selo de qualidade do Marte aqui, número 10, sei lá. Entendeu? Esse aí está aprovado. Esse passou pelo Imetro. Esse aqui não passou. Não sigam esse camarada. Então, é isso que ele vai construindo. Mas essas narrativas em que o encontro desse Marte com esse bispo, com esse padre, são narrativas ficcionais. Ele que vai regulamentando, ele que vai estabelecendo quem para ele é certo, quem para ele é errado. E aí aparece a figura do mártir lá. Ó, galera, sigam esse aqui. Pô, não sigam. Entendem? Então, o Marte, a narrativa do martírio, as narrativas de martírio, elas também funcionam nesse aspecto como um mecanismo de poder. Em que sentido? De regulamentar
que igrejas, que lideranças devem ser ouvidas ou não. Um ótimo exemplo disso é o martírio de Policarpo, perdão, em que Eusébio vai utilizar esse personagem como uma forma de tornar os marcionitas, de fato, um grupo herético, um grupo errado, um grupo que não merece estar nesse rol aí de cristãos dessa autoproclamada ortodoxia. Ele vai utilizar, então, essa narrativa de martírio para descartar, para retirar Marcião e seus seguidores da jogada. E isso vai acontecer o tempo todo, não é uma coisa que acontece uma vez de forma isolada. Ele vai instrumentalizando essas narrativas de forma a atender, então, esses seus interesses pessoais que cumprem essa agenda político-eclesiástica. Deixa eu ver aqui. Então, galera, é um pouco isso. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Só reforçando o convite a vocês, que agora, dia 29, eu vou começar esse curso de aperfeiçoamento. É um curso de 1 ano. Esse curso está dividido, então, como eu falei, 1 ano, 12 meses, fragmentado em 10 módulos. Começa agora dia 29, as aulas vão ser semanais, essa é a turma 1. E, então, o material vai ficar aí online, vai ser online, um curso 100% online, mas o material depois vai ficar gravado, vai ser disponibilizado para os participantes, e a turma 1 vai ter esse diferencial, que é o quê? Vai ter acesso vitalício a esse material, né? Então, as aulas, os conteúdos apresentados, indicações de leituras, vídeos previamente gravados, ao invés de aulas ao vivo, vão ser todas disponibilizados para quem participar já aí da turma 1 do curso de aperfeiçoamento, de História do Cristianismo. Enfim, vamos ver aqui perguntas, comentários. Deixa eu ver. Tem uma aqui do Edson. O Edson está questionando por que eu não coloquei a palavra perseguição entre aspas. Não coloquei, Edson, porque eu estava interessada em justamente discutir as origens desse mito da igreja perseguida. E isso é algo tão forte porque, ainda nos materiais didáticos, quando você fala abre boxes, você abre módulos para falar sobre tópicos, para falar sobre perseguição, né? Eu quero discutir sobre intolerância religiosa, paralelos entre o passado e o tempo presente. Pô, o primeiro dado, ou o único dado que aparece, é logo que dessa igreja perseguida. Mas quando você olha, como a gente fez exercício hoje, só de se atentar ao principal autor que trabalha com essa narrativa, a gente vai ver todos os problemas que eu listei, que eu linkei aqui hoje. Então, é uma narrativa criada, é uma tradição inventada, né? Então, eu estava interessada justamente em pontuar esse debate. Vamos ver aqui. Josafá. Bom dia. A professora Cândida Mois, né, o mito da perseguição, que, aliás, é um material que está na descrição, como indicação, defende que a perseguição aos cristãos nunca aconteceu de fato. O que você acha? Josafá, não é que ela vai dizer que nunca aconteceu, ela vai dizer que nunca aconteceu, é justamente essa ideia de uma igreja perseguida. Ela reconhece que a gente tem primeiro, práticas de perseguição cristãos entre cristãos, então, do ponto de vista de algo regional. Ela reconhece também que você tem situações pontuais por parte desse Estado, mas também já em contextos mais tardios, né? Já no século I, ainda mais num contexto onde esses seguidores de Jesus são judeus também. Então, ela faz esse tipo de discussão. Não é só esse texto, não. Eu listei, inclusive, aqui na descrição, mas outras 2 obras dela que ela discute sobre o martírio. A Cândida Mois é uma autora bastante interessante para se falar sobre o martírio.
Outro autor também, que está em língua portuguesa, porque infelizmente a Amós só está em inglês, mas em português a gente tem o livro Crescimento do Cristianismo. Infelizmente ele está esgotado. Mas esse livro ele é muito bom porque tem um capítulo que também fala sobre isso, como que a narrativa dos martírios, ela também é utilizada como um mecanismo de proteção. Em que sentido? Proteção dessa autoproclamada ortodoxia. Então, é um instrumento de poder que a chamada autoproclamada ortodoxia utiliza. E que também vai pontuar, olha, essas narrativas de martírio, ele vai dizer, do ponto de vista documental, quando você vai fazer uma análise, muitas delas não se verificam. Então, isso não é algum fato, algo concreto. Você tem muitos exageros nessa narrativa. Então, são narrativas ficcionais. Vamos ver aqui. Até, inclusive, o Fábio, né, falou que está perguntando só tem, xerife só tem em inglês, infelizmente. Mas, como eu falei, tem esse texto, que eu acho bastante interessante, e também tem o NMIX. Embora o NMIX esteja falando mais ali do contexto século I, século II, é interessante também dar uma olhada no material do NMIX, porque o NMIX vai discutir um pouco essas questões, justamente quando ele fala sobre essa base ali do contexto do século II. Tá? Vamos ver aqui. Enquanto eu vejo aqui para ver se chega mais pergunta, lembrando a galera, não esqueçam de deixar um like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá? E compartilhem com os amigos. Vamos ver aqui. Isso daí, Giovanni, acontece, não tem jeito. Por quê? Porque você vai ver que esse mito é um mito que deu tão certo que ele ainda está no palco, no cenário contemporâneo. Então, quando você quer estabelecer essa disputa, promover um debate de uma fala onde o respeito ele não se faz presente, você vai fazendo essas politizações. No fundo, é isso. A narrativa dessa igreja perseguida, no fundo, aqui é a pergunta do Giovanni, né? Informa que os evangélicos fundamentalistas celebram o dia da igreja perseguida nos dias de hoje, principalmente pintando o quadro de normalização dos países comunistas. O fundamentalismo religioso também trabalha cristão com essa fala, né? Mas nesse mesmo sentido, também de uma politização. Então, quer regulamentar um modelo de cristianismo, um modelo de verdade, e tudo que está fora desse modelo de verdade vai ficar de fora. Então, inclusive, discutir hoje esse tema, desse mito dessa igreja perseguida, ela é importante até para o nosso cenário contemporâneo, ocidental. É o que eu sempre falo aqui para vocês no canal. Por que discutir cristianismo? Por que estudar cristianismo antigo se você não é cristão? Não sou cristão, não tem nada a ver com isso. Bem, só se você então está fora desse ambiente de Ocidente. Não tem nada a ver com o Ocidente. Porque as bases fundantes do Ocidente, uma delas é o cristianismo. Então, entender até mesmo essas falas contemporâneas, elas são importantes você, então, se voltar para esse contexto formativo, esse contexto século I, século IV, V, né? Ele é fundamental. Vamos ver aqui, é do João. Professor, então as perseguições e torturas aos cristãos por Décio e Diocleciano não se deram ou não se deram assim como ensinado? Obrigada. João, elas não são tal como a gente está vendo o Eusébio. Ela é interessante, essas perseguições elas são interessantes porque elas, de fato, a gente tem aí já uma relação mais estatal nesse sentido. A questão é que o Eusébio vai pegar isso de gancho para dizer que é o tempo todo. Então, o cristianismo apareceu, Jesus veio, apareceu, já tem ali na cola do sapato desse cristianismo o Estado e os judeus que não apoiaram Jesus. Então, além desses indivíduos que se dizem cristãos e deturparam a fé cristã. Essa é a narrativa de fundo do Eusébio. O Eusébio não está tão preocupado
em ser um autor, ser um historiador que levanta fontes e faz análise. Então, esse é o ponto. E ponto 2, até eu acho que é o N-Mix que pontua muito bem isso. Ele vai dizer, essas grandes perseguições, né, um bando de gente sendo morta, um bando de gente sendo jogada aos leões, isso é um exagero. É um exagero não só por parte de autores como o próprio Eusébio, que vão fazer essa narrativa de ficcional, e que isso, inclusive, também vai dar base para as agiografias, por isso que eu comentei rapidamente nas agiografias, que, aliás, fica aí uma pergunta para vocês. O que vocês acham sobre uma live sobre agiografias? Eu posso até convidar um colega da área de medieval para estar conversando com a gente sobre isso. Inclusive, eu não vou lembrar agora se foi o Peter Brown, mas ele usou uma expressão muito interessante, que é a fábrica de santos, que eu até usei aqui no meio da aula. É exatamente isso. Então, você começa a fabricar. E as agiografias medievais, elas, inclusive, são interessantes por isso, porque você vai ver que, às vezes, só muda o nome e endereço do santo. Né? Ele é o mesmo padrão, é o mesmo desfecho. O texto de Atos eu também gosto muito por isso. Atos de Paulo Tecla, o próprio texto de Atos dos Apóstolos, Atos de Filipe, entre tantos outros atos que existem. É um gênero que faz muito sucesso, porque também narra feitos. E ali, para muitos autores, as origens dessa hagiografia, é a origem do gênero martirológico, né? Que, inclusive, o primeiro relato de um martírio é produzido, né? Tem à mão, fala-se sobre uma mulher, ou tem camadas de uma mulher, que é o de Perpétua Felicidade, Martírio de Perpétua Felicidade. Isso é muito interessante. Também pensar como que é um mecanismo, é um gênero que você também encontra vozes femininas, mas que rapidamente o que acontece? Você tem essa figura de Eusébio, entre outras, mas Eusébio como, digamos, o pai fundador dessa narrativa, dessa igreja perseguida, se apropria dessa narrativa dizendo o que é certo e o que é errado. E até mesmo como esse martírio deveria ocorrer, qual o processo desse martírio. Então, por isso que eu estou pontuando, quando você diz assim, eles não se deram dessa forma, não é que não se deram, mas você vê que tem um exagero, não é que o evento não é histórico, esse aí no particular que você citou. Mas a gente precisa tomar um cuidado nas descrições que são feitas, porque essas descrições já têm esses interesses de fundo, essa agenda político-eclesiástica. Beleza? Ó, já estou vendo aqui o Gil se manifestando, dizendo que quer. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem uma aula agora sobre agiografias, que aí eu vou e convido um colega, um historiador do período medieval, medievalista. Bem, galera, como eu estou vendo mais perguntas, então, só reforçando o convite, o link está na descrição, quem quiser mais informações e já garantir a vaga. Estão restando aí 8 vagas, o curso começa dia 29 de março. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e marretar aí o like, beleza? Então, bom sábado para vocês e até a próxima. Tchau!